Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e esse é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast tem o intuito de ajudar você a viver uma vida de cristão com muito mais propósito e muito mais sabedoria. E vamos lá? Esse podcast vai logo ter um Instagram. Na verdade, ele já está em construção. Nós estamos colocando algumas matérias, algumas coisas. Eu ainda não publiquei porque ainda está bem pobrezinho, ainda está bem pequenininho, mas logo eu vou colocar mais conteúdo nele. Talvez eu venha colocar até uns vídeos, né? Um podcast em vídeo seria legal. Mas vamos lá, devagar, a gente vai melhorando, a gente vai acrescentando boas notícias, boas novas no nosso podcast. E hoje nós vamos falar de mais um assunto que compete para nós que somos cristãos e aqueles também que não são cristãos. Qual é o meu propósito de vida? É isso que muitas pessoas se perguntam. Por que eu faço isso? Por que eu vivo isso? Por que eu vou aqui e não vou ali? Por que eu tenho que ser assim? Enfim, existem muitas questões das pessoas. Até o Google coloca, essa é uma das pesquisas mais feitas pelas pessoas nos dias de hoje, por pessoas com certeza que estão tristes, desanimadas, pessoas doentes, pessoas que desanimaram da vida. Qual é o meu propósito de vida? Pois é, nós vamos entender um pouquinho dos vários propósitos que existem na vida de cada um. Nós vamos falar de alguns em especial, tá? Para que você possa entender e compreender um pouquinho mais o porquê que é importante você ser cristão. O porquê é importante você manter a sua vida como um cristão. Você que ainda não é cristão, você vai entender também o propósito de vida de uma pessoa cristã, de uma pessoa que aceitou o desafio de viver para Cristo e todos os dias se move em direção ao céu. Pois bem, as pessoas sempre perguntam, Júnior, por que você faz o que faz? Eu vou dar um exemplo então da minha vida. Por que eu crio um podcast toda semana? Por que eu busco uma mensagem toda semana? Por que é que eu estou fazendo isso? Bem, vamos lá. Quando eu tinha meus 15 anos de idade, foi o momento em que eu fui conhecer melhor o meio cristão, as igrejas, o povo cristão. Nessa época, eu estava sozinho dentro da igreja, dentro do meio cristão. Na época, eu tinha uma namorada que me levou. Essa pessoa me levou, depois a gente acabou não ficando juntos, mas eu pude conhecer melhor o meio cristão, o meio gospel, vamos dizer assim. E eu não entendia muitas coisas que eram ensinadas, muitas coisas que eram pregadas. Eu lembro de uma pessoa muito importante da minha vida, das várias que passaram, mas essa foi muito importante, que era o meu líder de jovens, o líder de jovens que pegava no meu pé toda semana para eu não faltar nos cultos, nas reuniões dos jovens. E essa pessoa que era o meu líder de jovens, eu não vou falar o nome porque eu também não pedi permissão para ele, assim como eu não pedi permissão para o Anderson, esse líder de jovens eu não pedi permissão para ele, mas eu posso revelar mais para frente. E ele me ensinava muita coisa, ele conversava comigo, ele tinha uma mente muito aberta e ele sabia das minhas dificuldades. E ele me ensinou o caminho de ser um bom cristão, de aprender a como ser um cristão. Mudei meu jeito de ser, mudei minha fala, aprendi a ler mais, aprendi a enxergar de maneira diferente graças a esse líder que aí colocou a sua vida à prontidão de me ajudar. E ele ajudava muitos outros jovens, é claro, mas eu me senti muito privilegiado porque com ele eu aprendi muita coisa boa. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o propósito de vida desse meu líder, foi
ajudar os jovens. Ele me ajudou muitos outros jovens, e muitos desses jovens daquela época, hoje eu não estou mais com esse grupo, mas muitos deles eu vejo na rua, eu encontro, às vezes a gente olha nas redes sociais, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que estão no caminho com Cristo, estão andando com Cristo e se esforçam também para ajudar outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque ele espelhou em nós o mesmo que ele vivia. E o propósito de vida dele era ajudar pessoas, que na realidade também era o propósito de vida de Jesus, que também se tornou o propósito de vida dos discípulos e se tornou o propósito de vida de várias outras pessoas e chegou até nós hoje. Então esse é um dos propósitos de vida que nós cristãos temos, de ajudar as pessoas, de ajudar o maior número de pessoas. Paulo fala isso. Olha, me fiz de judeu para ganhar os judeus, entrei na sinagoga para ganhar os da sinagoga, me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de tudo para todos, para tentar salvar alguns. É o que Paulo fala e é o que nós também devemos entender. Nós temos um propósito em especial quando nós somos cristãos. O primeiro, da salvação, que é individual. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Ah, Júnior, mas ninguém tem certeza da salvação. Ninguém sabe se vai ser salvo ou não. Você tem que ter essa certeza. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, você vive correndo do pecado, você vive negando as tentações, então você tem a certeza que você está sendo justificado por Jesus, pelo sangue de Cristo, e você tem a certeza da salvação. Se você tem essa certeza da salvação, então você pode colocar as boas novas para as pessoas. Você pode ajudar as pessoas. Salve-se a si mesmo primeiro, depois tente ajudar o seu companheiro. É o que a palavra também fala, para você não ficar se atentando na trave que está no olho do seu amigo, do seu companheiro, mas olha o teu primeiro, se ajude, se salve, tenha certeza de que você está sendo salvo para depois ajudar sua esposa, ajudar seus filhos, ajudar seus pais. Então, isso começa a fazer sentido agora na vida de um cristão. O propósito de vida de um cristão é propagar o evangelho, propagar o reino de Deus, proclamar esse reino, fazer com que as pessoas ouçam sobre a palavra. Ah, de qualquer modo? Não, com testemunho de vida, com testemunho e exemplo da sua vida. Assim como esse líder de jovens é até hoje um exemplo para mim, no entanto eu estou falando aqui para vocês, e mesmo que passe muito tempo, ainda vamos continuar falando. Eu vou falar dele para os meus filhos, vou falar dele para os meus netos, para as pessoas com quem eu converso, porque ele imprimiu em mim um bom caráter e um bom propósito. Hoje eu faço o que eu faço graças a ele. O propósito de vida de Jesus veio até ele e que chegou até mim e hoje eu estou passando para vocês. Ajudar uns aos outros. Esse é o intuito. Ah, Júnior, mas você tem certeza da sua salvação? Olha, até onde eu estou hoje, posso dizer que sim. Estou me esforçando todos os dias. Eu erro, peco, falho, me arrependo, peço perdão, levanto e continuo a caminhada. Você pode errar. Eu não estou dizendo que você vai errar, tá bom? Que você está livre. Não, mas você pode errar no sentido de que pode acontecer, entendeu? Pode acontecer de você errar, pode acontecer de você estar em pecado, falhar. O que eu simplesmente digo para você foi o que eu aprendi. Só não saia do caminho. Erre, mas erre no caminho. Pecou, peca no caminho. Se arrependa no caminho. Se levante no caminho. Se mantenha no caminho. Desvia do mal, desvia de tudo. Não pense coisas ruins. Você não vai ser perfeito. Não adianta você acreditar que vai ser perfeito, que para você ter um propósito de vida você tem que estar 100%. Não existe um cristão 100%. Mas isso eu já falei no outro podcast. O podcast de hoje ele está falando justamente do propósito de vida. Esse é um propósito do cristão, de levar as boas novas, de pregar o reino de Deus, de ajudar aqueles que são e aqueles que não são cristãos a viver melhor, a ter uma transformação de vida. E eu espero que isso tenha já ficado gravado na sua mente, gravado no seu coração.
Qual que é o outro propósito, Júnior? Bom, o segundo propósito, talvez eu fale aqui de 3. Vamos ver se no segundo eu já não vou falar tudo. O segundo propósito de um cristão é gerar vida. Assim como é proclamar o evangelho, né? Levar a palavra de Deus para as pessoas, é gerar vida. O que é esse gerar vida? O mundo em que nós vivemos hoje gera muita morte. E eu não estou dizendo de morte física, estou dizendo de morte espiritual, sentimental. As notícias que nós ouvimos, as coisas que nós assistimos, as pessoas que maltratam, falam coisas absurdas para nós e nos desanimam, nos deixam para baixo. Algumas pessoas entram em depressão, algumas pessoas ficam muito doentes mesmo por conta do que ouvem, do que assistem, do que estão vivenciando. Recentemente nós saímos da pandemia, né? Há um tempo atrás teve a pandemia e muita gente acreditou que era o fim e entrou em profunda depressão, entrou em profundo desespero e até hoje essas pessoas não conseguiram se recuperar e é difícil você conseguir recuperar uma pessoa que está afligida sentimentalmente. E espiritualmente nem se fala, né? Se o sentimento já está ruim, o espírito está abatido há muito tempo. Então a gente está aqui com esse propósito, os cristãos estão na Terra com esse propósito de gerar vida. Como é gerar vida nas pessoas que estão mortas, entre aspas? É realmente você estar lá, você orar por essa pessoa, você trazer uma boa notícia, você estar junto com ela. É claro que não dá para estar o tempo todo com essa pessoa, mas nos momentos difíceis e nos momentos felizes você tem que estar lá. É você se colocar no lugar dessa pessoa, se tornar uma pessoa empática e tentar entender como ela está vendo o mundo e tentar ajudar ela da melhor forma possível. É gerar vida nessas pessoas. É você dizer não para os seus prazeres, para as suas vontades e aplicar o seu coração em ler, em estudar, em jejuar, orar pela vida dessas pessoas. Porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E também existem certos demônios, certas classes de demônios da enfermidade, que só saem com jejum e oração. O próprio Jesus disse isso para os seus discípulos. E eu estou lembrando vocês hoje aqui. Então, jejuar, orar, buscar ler, interpretar as Escrituras, viver as Escrituras, colocar o seu joelho no chão em favor daqueles que precisam de um milagre, daqueles que precisam de vida, de uma transformação de vida. Esse é o papel e o propósito de todo cristão, é o segundo propósito. Ah, legal, Júnior, entendi o primeiro propósito, o segundo propósito e o terceiro propósito. Vamos lá então, o terceiro propósito, muito importante, esse eu acredito que é um dos mais importantes que tem, que as pessoas ainda não enxergaram. É arrebentar as portas do inferno e resgatar as pessoas que estão caminhando para lá. Ah, Júnior, como isso? O próprio Jesus fala quando ele está conversando com Pedro. Qual é seu nome? Pedro fala, é Pedro. E Jesus fala, disseste bem, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, se você está na igreja, se você é cristão, você faz parte do corpo, tem certeza da sua salvação, entendeu o seu propósito de pregar o reino, entendeu o seu propósito de trazer vida para as pessoas, agora você tem um novo propósito, resgatar as almas que estão indo para o inferno. Como é isso? Aí é um pouquinho mais detalhado que eu vou te dizer agora. Você tem que continuar a sua oração, você tem que buscar sim, mas você tem que ter autoridade naquilo que você fala para as pessoas. Resgatar pessoas do inferno é um pouco mais complicado, porque as pessoas que estão caminhando para o inferno normalmente são pessoas que já não acreditam mais em Deus, que já não acreditam mais no Espírito Santo, não acreditam em Jesus. Elas passaram um tempo acreditando, ouviram, leram, elas entenderam a mensagem, mas agora estão desanimadas, estão abatidas e elas não querem mais voltar para o caminho. Elas se desviaram do caminho. Normalmente essas pessoas é que estão indo para o inferno, caminhando. Por que, Júnior, são essas pessoas? Porque quem não sabe, quem não conhece a palavra, você, por exemplo, que não é cristão, está ouvindo
pela primeira vez esse podcast, a palavra, ou já tem nos acompanhado, é mais fácil pregar para você que não sabe, não conhece as boas novas, o reino, não conhece o propósito, e você aceitar, porque é uma novidade, é algo bom, é algo novo para você, vai trazer uma transformação de vida. É mais fácil falar para você do que quem já aprendeu. Aquele que já aprendeu, já ouviu tudo isso, já sabe tudo isso e se desviou, esse é mais complicado, porque está negando a Jesus, está negando tudo aquilo que aprendeu. Quando você não sabe, você não está negando nada, porque você não entendeu nada, você não conhece quem é Jesus, você não conhece quem é Deus, você não conhece o Espírito Santo, então não tem como você negar essas coisas, porque você não conhece nada. Mas quando você conhece, viveu, já viu milagres, já viu tudo isso acontecer, e mesmo assim você nega, a pessoa está negando, então ela está dizendo que tudo aquilo que ela aprendeu, a palavra, o Espírito Santo, Jesus, Deus, é tudo uma mentira. É tudo historinha para fazer criança dormir. E não é bem assim, é muito triste essa situação quando a pessoa já viveu. Eu digo por experiência própria, houve um tempo em que eu saí do caminho, eu desviei, e para mim voltar foi difícil, porque eu não queria mais voltar, e eu achava que Deus é que tinha que me buscar, porque se ele quisesse a mim, ele teria que colocar alguém para me buscar, ele teria que se esforçar e não eu. E isso é muito ruim, esse pensamento é horrível, você achar que Deus é que tem que estar na sua mercê, Deus que tem que estar à prontidão para você. Isso não dá certo. Nós somos humanos. Deus, se ele quiser, ele faz, se ele quiser, ele não faz, mas ele continua sendo Deus. E ele é quem tem o poder de dar a salvação e de tirar a salvação. Quem sou eu para achar que eu sou estrelinha dessa terra, eu sou o especial dessa terra e eu mereço toda a honra, toda a glória, e o Senhor tem que vir até em casa conversar comigo e me convencer a voltar para os caminhos dele? Nada disso. Você já aprendeu, você já sabe como que é. Então esse é o terceiro propósito de todo cristão: resgatar aqueles que um dia foram cristãos, aqueles que um dia conheceram a verdade e agora estão caminhando para o inferno. Aos poucos estão levando mais pessoas, porque existem muitas pessoas que acreditam no que eles estão pregando, no que eles estão falando, e isso é uma fatalidade, porque de um lado existem os cristãos que oram, que buscam, que jejuam, que estão tentando ajudar. Do outro tem aqueles que falam: isso não vira nada não, isso não vai dar em nada não, você acha que se fosse verdade ele já teria vindo, Jesus já estaria aqui, já teria acontecido muita coisa, olha quanta maldade acontece no mundo e Deus não está vendo isso, Deus não vai fazer nada. Enfim, existem muitas pessoas pregando esse tipo de palavra, esse tipo de mensagem, e muitas pessoas estão acreditando, indo com elas. Fora aqueles que erguem líderes para si mesmos, né? A palavra diz que no fim dos tempos existiriam pessoas que ergueriam líderes para si mesmos e seguiriam esses líderes. Hoje eu tenho a graça de ter a minha pastora, a minha líder, o meu pastor, o meu líder. Eu tenho a graça de ter uma pessoa que sempre está me aconselhando, sempre está ajudando. E é bom até para que você entenda que eu não sou um super cristão, eu tenho pessoas acima de mim que me ajudam muito e me ajudam a me manter no caminho, eu e minha família. E com a graça de Deus, hoje eu posso dizer que eu e minha família servimos ao Senhor. E estamos tentando arrebentar as portas do inferno para resgatar muitas almas de lá, muitas pessoas que estão caminhando para aquele lugar. Aqueles que estão ouvindo hoje pela primeira vez, obrigado por ter ficado até aqui no final desse podcast. Espero que você tenha aprendido o seu propósito de vida, o propósito de vida dos cristãos. Espero que você faça da sua vida também esse propósito valer a pena. E aqueles que já nos acompanham, obrigado. Compartilha com quem você acredita que precisa ouvir esse podcast, que precisa ouvir essa mensagem. Dê um joinha aí para nós, curte esse podcast para a gente ficar ali entre os melhores podcasts cristãos. Há pouco tempo atrás, nós estávamos como podcast em destaque, e isso eu fiquei muito contente, porque
o Spotify entendeu que nós somos aí um podcast que tem relevância e nós vamos ter a consistência de sempre manter aqui conteúdos bons, conteúdos fresquinhos para que a gente possa crescer junto. Obrigado e até o próximo podcast. Tchau!